cantando, né, os corinhos, junto com vocês. Eu estava recordando, né, com muita saudade. Lá estou frequentando uma igreja japonesa, então a gente ouve mais mensagem em japonês. E lá tem poucas crianças. A gente participa da escola dominical, mas tem muito pouca criança. Mas essas poucas crianças também cantam, né, e louvam a Deus de todo o coração, assim como vocês. E na quinta-feira, quando eu cheguei aqui, né, na quinta-feira, e depois no próximo dia, o meu irmão, né, onde eu estou hospitalizada agora, ele convidou vários pastores, amigos, né, e deu um banquete para nós. E onde a pastora Kyoko também veio, e ela falou assim: Domingo, você não quer dar aula de escola dominical? E eu falei: ixi, agora, né? Eu acho que não. Eu falei para ela. Mas eu estive orando a Deus. Será que eu devo falar? O que devo fazer? Eu sou nervosa, não sei falar. Ainda mais o meu português está muito defasado. Coloquei um monte de desculpa. Mas assim, eu estava dormindo, o Senhor falou assim: apacente das minhas ovelhas, ele me falou, né? Então por isso, eu falei assim: então deixa eu preparar um pouco. Então eu estava preparando, orando, né? Então o Senhor me deu a palavra em Mateus 7, 13 e 14. Vou ler a palavra de Deus em Mateus 7. Quem tem a Bíblia pode abrir Mateus 7, 13 e 14. Versículos bem curtos, né? Então eu vou ler. Então, por favor, esteja atento para a palavra. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então a gente tem aqui, né, uma porta larga, né, e uma porta estreita. Mas a primeira porta que é apresentada, né, é a porta estreita. Entrar nessa porta, quem será que está falando, né? Está dando essa dica, né? Está dando essa ordem, né, para entrar? É o Senhor Jesus. Então, fala assim: entrai pela porta estreita. Depois fala assim: larga é a porta e espaçoso o caminho. Interessante, né? Fala da porta, depois em seguida vem a palavra caminho. Então imagine, né? Nós vamos usar a nossa imaginação. Na sua casa tem porta? Tem, né? Em todas as casas tem pelo menos uma porta, ou pelo menos duas, acho que tem, né? A porta de entrada, uma porta de saída para o quintal, né? Porta para entrar no quarto, uma porta para o banheiro, né? Se não tiver porta, fica tudo exposto e fica muito feio, né? Às vezes vem visita assim de repente, né? A gente não quer que o visitante veja aquele quarto lá tudo bagunçado, então você dá um jeito de fechar a porta, não é verdade? Então o Senhor está falando assim: olha, entrai pela porta estreita. Será que é fácil de entrar? Você imagina assim uma porta bem estreitinha, né? É fácil de entrar? É difícil passar por uma porta assim que é bem estreita, né? Você tem que fazer assim, né? Dá um empurrão e você tem que fazer até diminuir a barriga, né? Fica bem assim reto para poder passar, não é verdade? Então o Senhor está falando aqui assim: olha, entrai pela porta estreita. Por que será? Nós vamos estar pensando. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Puxa, né? Então essa porta, assim, esse caminho, né? Você entrou por uma porta, né? E em seguida você está vendo um caminho bem largo, né? Imagine uma porta e em seguida você imagina um caminho bem largo. E nesse caminho, então, você imagina uma multidão andando, né? Caminhando. Para onde? O céu? Não, aqui está falando assim que nesse caminho, é o caminho que a multidão está caminhando para a perdição.
pessoa. Então, esse caminho de perdição, quem são essas pessoas que estão caminhando para a perdição? Olha, todos nós nascemos, não é verdade? Por isso que nós estamos aqui hoje. Deus nos concedeu vida, né? Nós nascemos pelo ventre da mãe, crescemos e graças a Deus nós hoje estamos aqui, temos esse privilégio de ouvir a palavra de Deus, né? Então o Senhor diz assim, olha, aquele que anda segundo a minha vontade, né? Assim, eu penso do jeito que eu quero, eu falo o que eu quero, né? Eu vou para onde eu quero, eu faço aquilo que eu quero, né? Eu planejo a minha vida, eu vou no caminho que eu quero, né? Então esse caminho é caminho largo, né? Não tem resistência. Eu vou para onde eu quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, né? Imagino o que eu quero. Então esse é aquele que eu sou o Senhor da minha vida, não é verdade? Então esse Senhor está dizendo que é caminho largo, né? Espaçoso, bem fácil de andar, não tem resistência. Mas o Senhor está falando que o fim desse caminho é perdição. Está entendendo? É bem fácil. A palavra de Deus está dizendo, é perdição. Mas o Senhor agora está mostrando um outro caminho, né? Quem quer ir para a perdição? Acho que ninguém, né? Nenhum de nós quer ir para a perdição. Nós estamos vindo agora para a escola dominical, todos os domingos, né? Eu creio que vocês estão vindo para a escola dominical, para ouvir a palavra de Deus e também falar, Senhor, ensina o teu caminho, né? Ensina o caminho de vida, ensina o caminho para a vida eterna. Por isso vocês estão vindo para cá, né? Não é para brincar, não é para bagunçar, mas para ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Então o Senhor está dizendo, olha, o caminho que conduz para a perdição é largo, é espaçoso, é fácil de caminhar, né? Mas agora o Senhor está mostrando um outro caminho, assim, entrai, né? Entra pela porta estreita. Então, no segundo versículo, né, que diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, porque estreita é a porta, o Senhor está convidando, né, para a gente entrar pela porta estreita, mas o Senhor está dizendo também, olha, é apertado, né? É difícil, mas esse caminho é caminho de vida. E são poucos, né? Pouquíssimas pessoas que acertam, que chegam até lá. Né, que vão caminhando, é apertado, é difícil, a caminhada, né? Às vezes você tem que lutar, né? Às vezes você tem que, como falo, às vezes o pai, né? Permite que vá para a escola dominical, mas às vezes os colegas começam a zombar. Aqui na escola dominical, tem que aproveitar o dia de domingo, durante a semana você está indo para escola, né? Ou você está indo trabalhar, você está cansado. Aproveita o domingo, vai passear, né? Vai se divertir. Então a gente tem muita tentação, né? Muita dificuldade às vezes. Então o Senhor está dizendo, é apertado, né? É difícil, tem luta, tem dificuldade, mas fim, né? É vida, né? A vitória. Por isso o Senhor está nos convidando, entrai, né? Está convidando, olha, por essa porta. Esse caminho vai te conduzir para a vida. Então, que nós possamos escolher, né, esse bom caminho que é o Senhor Jesus. Não é verdade? O Senhor diz assim, tem um versículo em João que fala assim, eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Jesus está falando, eu sou a porta. Vamos abrir esse lugar, né? Em João 10, 7, né? Eu sou a porta das ovelhas. Certo? João 10, 7. Eu sou a porta das ovelhas. Então, quem são as ovelhas? Somos nós, né? Somos nós que aceitamos Jesus e cremos que Jesus
é o caminho, que ele é a vida, que ele nos conduz para a eternidade, né? Então, aquele que crê que Jesus é o Senhor e que aceita esse Senhor como Salvador, então nós vamos seguir esse Jesus até o final da nossa vida, porque esse caminho não tem erro, né? Esse caminho é caminho de segurança, esse caminho é caminho de triunfo, é de vitória, né? O caminho que nós vamos chegar junto ao Pai. Então, tem um outro versículo que eu gostaria de estar compartilhando, voltando a Mateus 7, né? Que diz assim, eu estou enxergando um pouco, sabe? Desculpa. Mas, Mateus 7, 20 diz assim. Desculpa, não é 7. Então tem um versículo, desculpa, eu estou meio perdido aqui, que o Senhor diz assim, se a gente fala assim, que Jesus é meu Senhor, né? Senhor, Senhor, então a gente precisa ouvir esse Senhor, né? Mesmo falando assim, olha, eu faço oração, Senhor Jesus, né? Mas se a gente não ouve, né? Não obedece ao Senhor, então ele não é ainda o nosso Senhor. Se você realmente crê que Jesus é o Senhor, né? E aceitou Jesus como Senhor, nós precisamos ter uma obediência, né? Obediência completa. E quando nós obedecemos todos os dias, né? A voz do Espírito Santo, né? A voz de Deus, nós vamos ter espírito de sabedoria. O Senhor nos dá espírito de sabedoria. Então, o que é espírito de sabedoria? Não é sabedoria se eu sei bem a matemática, se eu sei falar bem o português, né? Se eu sei muitas coisas de ciência, né? É bom nós estudarmos, realmente aconselho que todos estudem bem, né? Desenvolvermos a nossa mente, nosso intelecto, mas também a sabedoria de Deus, né? Começa pelo temor de Deus, né? Quando nós tememos a Deus, andamos com Deus, ouvindo a voz de Deus, obedecendo todos os dias, todo momento, nós vamos ter a sabedoria de Deus. Então nós vamos tornar mais sábios, né, do que aqueles estudiosos, né? Então o Senhor nos dá a sabedoria de Deus, de como viver, de como proceder, o que fazer, né? E essa vida, né, então é que vai agradando a Deus. Amém? Então, que não quero falar muito, não sei falar muito, não sou uma pregadora, mas estou aqui somente para compartilhar. Então, o que eu quero agradecer é o seguinte, né? Eu vim do Japão, dessa vez, realmente para agradecer a Deus e também agradecer à igreja. Eu creio que muitos não me conhecem, né? Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Murilo, já foi apresentado aqui no dirigente, mas eu realmente agradeço a Deus, né? O plano que Deus teve para mim, né? Desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu cresci na igreja, né? Ouvindo a palavra de Deus, desde que, né? Desde meus 4, 5 anos. E Senhor tem sido fiel, tem sido maravilhoso, tem sido minha força, a minha fortaleza, né? Muitas dificuldades, lógico, a gente passou também no Japão, até se acostumar, né? Mas Senhor sempre tem nos dado força, nos dado sustento, né? Nada tem faltado. E sempre tive muita saudade também do Brasil, nunca esqueci do Brasil, né? Então eu voltei ao Brasil e agora a gente pode falar em público, assim, em português. Até a minha filha acho que deve estar, mãe, nunca me viu assim, mas ela não entende muito português, talvez não está nem entendendo o que estou falando aqui, mas assim, o plano que Deus teve para nós, assim, de levarmos até o Japão, realmente lá também encontrei várias pessoas, né, vários brasileiros passaram conosco e sempre que puder, que pôde, né, nós reunimos amigos brasileiros, recebemos em casa, abrimos porta para compartilhar a palavra de Deus. E dentro disso nós encontramos a Sayuri, a irmã Sayuri, né? E desde que encontrei
primeiro encontrei com a irmã Helena, e ela começou a frequentar a igreja onde nós estávamos frequentando. Então eu acompanhei assim, traduzindo, né, ao lado a mensagem que o pastor estava pregando, e depois à tarde nós reuníamos para dar um pequeno estudo diretamente em português. Então elas duas passaram conosco todos os anos que elas estiveram lá no Japão. E eu fico muito contente também que elas voltaram, né? Depois voltaram para o Brasil e saiu de sendo carioca, né? Sendo de Rio de Janeiro, ela resolveu permanecer em São Paulo. E aqui ela conheceu um companheiro, ela até casou e está constituindo um novo lar, né? E assim é o plano de Deus, a gente não sabe, né? A gente vai para o Japão, não sabe o que vai acontecer, né? Mas Deus assim também tem plano para cada um de vocês, desde pequeno, né? Então, o Senhor tem falado com a palavra de Deus, assim, né? Quando eu saí daqui do Japão, assim, como Deus falou para Abraão, né? Anda na minha presença, ser perfeito, né? O Senhor disse para Abraão, anda na minha presença. Então, essa palavra tem sempre gravado no meu coração. Seja onde for, né? Seja no Japão, seja na Índia, seja onde for, o Senhor quer que nós andemos na presença do Senhor, né? Entrando pela porta estreita, né? Estreita, realmente é a porta onde o Senhor diz que conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela, né? Às vezes a gente, né, passa sozinho. Realmente, se eu for contar, né, a história da minha vida lá no Japão, assim, em termos de amigos brasileiros, a gente não tem, né? Agora a gente está sozinha, assim. Semana toda a gente trabalha, né, no meio de japoneses. E, bom, graças a Deus, assim, dificuldade de entender o japonês eu não tenho. Não é que eu tenho o 100%, né, mas assim, dá para manter a conversação, né? Dá para entender o que eles estão falando, dá para receber a ordem do serviço, tudo bem. Mas assim, a amizade, né, que a gente tem com os brasileiros, esse calor humano, a gente se deixa muito aquém, né? Então a gente guarda com muita saudade, né, as boas lembranças do relacionamento que nós tínhamos com os irmãos pastores daqui. Então a gente veio para matar a saudade, né? E principalmente também para agradecer à igreja que vem orando por nós, né? Vem nos sustentando diretamente por meio de oração. E peço também que continue orando por nós. E eu não sei qual o plano de Deus também daqui para frente, né? E que Deus possa nos usar conforme Ele quer. A gente é apenas um instrumento, sabe? Eu não sou nada, né? Mas realmente entregando na mão de Deus, eu quero que Ele nos use para glorificar mais e mais o nome do Senhor. Então eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade que a pastora me deu, né? E também, sei lá, não sei nem como encerrar, mas de poder estar aqui com vocês. Então, gostaria de oferecer uma oração, tá bom? Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Jesus, muito obrigada de poder estar aqui na Igreja de Liberdade, gozando de liberdade, e também de ter me dado essa oportunidade de estar visitando a igreja, os irmãos, e conhecendo novos amigos, e também poder ter essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Senhor, realmente na Tua presença nós somos como um lixo, como a pastora pregou hoje de manhã, nós somos como um pó, mas o Senhor nos amou e assim, Senhor, enviou o Seu único Filho Jesus para nos resgatar da perdição e para nos conduzir para a vida eterna. E hoje o Senhor está nos convidando que nós entremos pela porta estreita, porque essa porta é o caminho que nos conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela. E que nós não possamos negligenciar e também nem rejeitar esse amor tão grande do nosso Senhor, mas que nós possamos receber o Espírito, né? O Espírito Santo de Deus, e caminhar todos os dias ouvindo a voz do Espírito, a direção do Espírito, e sujeitando a Tua vontade, Senhor,
para agradar a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nos dê força, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, nós possamos, o segredo é ouvir a voz e obedecer a Ti, Senhor. Assim sendo, mesmo na luta, seja o que houver, seja o que acontecer na nossa vida, nós estamos seguros nos Teus braços e nós temos certeza que estamos no barco de Deus e que, consequentemente, o Senhor vai estar nos conduzindo para a eternidade e vai estar nos dando crescimento através também de lutas e dificuldades, onde nós vamos estar conhecendo cada vez mais a grandeza do Seu amor e de Seu poder e de Sua maravilha, Senhor. Muito obrigada, Senhor, que a igreja tem acolhido e também tem nos dado todo o suporte através de oração, mesmo na distância, e tem nos lembrado, Senhor. E que o Senhor continue a derramar a Tua graça, a Tua bênção abundante sobre esta igreja e também para o trabalho que os irmãos estão desempenhando, Senhor. Muito obrigada, eu agradeço em nome de Jesus.